Oi, eu sou a Kátia Viola, do site Atendimento Gestão de Contas. Tudo bem? Vamos falar um pouco do nosso mercado de agências de propaganda. Segundo a Federação Nacional de Agências de Propaganda, a FENAPRO, esse é um mercado que movimenta 35 bilhões de reais ao ano. Tem mais de 3.500 empresas e gera 40 mil empregos diretos. Esse mercado, obviamente, está sendo afetado pela pandemia, mas não só pela pandemia. Antes mesmo disso tudo estar acontecendo, a gente já estava aí numa crise bem grande, né? Uma crise que questionava e questiona ainda, obviamente, o modelo de negócio das agências, mas também passa um pouco pela questão de como as agências se organizam internamente. Ambientes tóxicos, muitas vezes, precarização do trabalho, com a crescente pejotização. E tudo isso não está atraindo novos talentos, mas também está afastando um pouco os talentos que já estavam trabalhando nesse mercado há algum tempo e que estavam questionando e ainda estão questionando esse modo de operar das agências. Agora, obviamente, com a questão da pandemia, algumas decisões estão sendo aceleradas. E uma coisa que tem acontecido e é muito preocupante, não é só no nosso mercado, mas como a gente está falando aqui de agências, é a questão da geração de emprego mesmo, né? Quer dizer, algumas agências, muitas agências, já estão demitindo funcionários, estão reduzindo, né, a sua base e também procurando alternativas até para manter algumas pessoas-chave e importantes, né? Então, algumas coisas que estão sendo feitas, como banco de horas, como férias para funcionários, como redução da jornada de trabalho com redução de salário, enfim, é um cenário aí bem complicado que as agências estão enfrentando. E no meio de tudo isso, né, sempre tem aquela pessoa que é o pequeno ou a pequena empresária desse mercado. A gente está vendo aí na mídia, está aí farto material com entrevistas, depoimentos e artigos de CEOs ou de profissionais de grandes agências brasileiras, mas a maioria do mercado brasileiro é formado de pequenas e médias agências. Então, eu tenho produzido alguns vídeos para dar voz a essas agências, para saber o que elas estão fazendo. Eu acho que as pequenas agências são as agências que vão mais rapidamente se adaptar a essa nova realidade, vão experimentar, vão ter menos medo de errar e, por isso, estão comendo pelas beiradas, conquistando clientes e trazendo soluções de comunicação que são muito bacanas e que vale a pena a gente observar. Então, hoje, eu trouxe para a nossa conversa a Débora Katz, da Katz Comunica, que é uma agência relativamente nova, tem 4 anos, e nós vamos conversar com a Débora sobre um monte de coisas do nosso mercado. Bom, Débora, obrigada por ter aceito o meu convite para essa série de entrevistas que eu estou Uhum. fazendo. E eu queria começar até te perguntando, enfim, uma curiosidade que eu acho que muita gente tem, né? Porque Uhum. virar uma empresária, um empresário, é uma decisão que a gente toma por diversos motivos, né? Motivos diferentes para cada um. Se eu não me engano, o teu último cargo, né? A tua última experiência em uma agência
de propaganda foi na África. Você era diretora de contas, e aí era o escritório do Rio de Janeiro, e aí a África resolveu fechar no Rio de Janeiro, né? Acho que foi em 2016. Foi isso que determinou a tua decisão em abrir a tua própria agência, a Cats Comunica? Isso. Foi e não foi, né? Eu fui a última a apagar a luz da África. E tem uma razão. A África fechou, se não me engano, em fevereiro de 2016. Você acertou a data. Só que em fevereiro de 2016 eu não tinha como ser demitida, porque eu tinha sido atropelada e eu estava em casa de cama. Uma história muito longa. Nossa! E aí, o que aconteceu? A gente volta 6 meses antes desse fevereiro, no qual eu estava deitada de cama, porque eu fiquei 1 ano de licença, e foi quando eu comecei a estudar de forma profunda o marketing digital, deitada da cama e fazendo do limão uma limonada. Quando as minhas dores passaram, eu ainda não conseguia andar, porque eu fiquei um período muito longo voltando a aprender a andar, mas aí é uma história longa. Eu fiquei viciada em acompanhar o Snapchat. Lembra do Snapchat no iPhone? E Uhum. também todas as outras redes sociais, e começar a ter um olhar do digital mais como business e como publicitária e não só como usuária. Eu fiquei apaixonada pelo digital, entendi que era esse meu caminho. Cheguei a tentar, assim, uns 2 meses seguintes a voltar para o mercado. Aquela coisa assim de impulso, sabe? Saí, amo a publicidade, amo a agência, vou voltar para minha cachaça, preciso trabalhar, vamos nessa. O mercado estava em crise, o Brasil estava numa crise assim ferrada, lembra? Foi o auge da crise Uhum. e o mercado estava muito ruim. E aí eu não consegui voltar, assim. Eu nem posso dizer que eu não consegui, porque foram 2 meses de tentativa, eu não dei muita chance. E aí logo depois eu entendi que eu olhei e falei assim, aí é uma crítica construtiva à agência de propaganda que eu não sei avaliar como está hoje nesse quesito. Eu me lembro que na África, na DPZ, nas últimas que eu trabalhei, eu acho que hoje deve ter mudado, mas eu não sei se eu já tinha uma cabeça muito digital. Eu me lembro que eu passei por muita... E eu não estou falando mal da agência, você sabe o quanto eu sempre amei a agência, eu só estou Uhum. falando de uma crítica do olhar muito antigo do mercado. Talvez Uhum. isso, eu acho que isso mudou. Eu não estou tão atualizada do mercado hoje de agência de propaganda by the book, assim, para poder dizer. Mas eu acredito que eles tenham que ter se reinventado. Eu me lembro, Kátia, que eu batia de frente com equipe, com cliente, que eu tinha umas visões muito certas de influenciadores que poderiam dar repercussão para a marca, anúncios em blogs e fazer muita mídia social. E ninguém acreditava, ninguém apostava, mas eu entendo, era uma visão da época. Eu me lembro que, assim, de um universo de uma verba de 0 a 100% de um cliente grande, ele na época, isso há 5 anos atrás, olha como mudou. Ele É. queria, em 4 anos, ele queria investir 20% em rede social. Então, a gente tem que raciocinar que há 4 anos atrás, a visão era muito diferente, né, da estrutura de divisão de verba. Não se apostava no digital como se aposta hoje. Então, eu me lembro que assim, 20% da verba ia para o digital, ponto. 20% da verba de comunicação, né? Então, um cliente de 20 milhões, a gente considera aí que 20% desses 20 milhões, só esses 20% iam para o digital. O resto todo ia para o offline. E aquilo Até, me incomodava de um... desculpa, até pela Não, questão claro. da própria remuneração da agência, né? Porque a Sim, agência não ganha dinheiro, não ganhava dinheiro com o digital, é então verdade. também não tinha interesse de É verdade. modificar as coisas, porque, É, né, a forma de é. remuneração não é a mesma, né? É a mesma. Talvez estivesse começando a encontrar qual ia ser o caminho de modelo de remuneração da agência com a entrada do digital, né? De que forma que a agência ia se remunerar se ela fizesse um mapeamento de ação com o influenciador, como é que ela ia se remunerar fazendo gestão de rede, como é que ela ia se remunerar fazendo conteúdos diários, né? E aí talvez ela ainda estivesse encontrando aquele caminho, considerando que a gente sabe que o maior modelo de negócio de agência sempre foi em cima da mídia, né? A gente sabe disso. Então, talvez ali estivesse
um momento de transição da agência entender de que forma que ela ia se adequar para ela continuar mantendo É. uma média de faturamento, né? Pois é, e aí 4 anos atrás, você aí, enfim, acho que Uhum. então, respondendo a pergunta, uma coisa Isso, me levou a alonguei. outra, né? Levou a outra. Eu não sei, eu acho que talvez tenha sido uma mistura de. Foi meio na cara e na coragem, no sentido de eu nunca tinha parado para pensar em empreender, mas eu já tinha parado para pensar que eu queria ser um pouco mais dona da minha agenda, do meu horário, mesmo que eu trabalhasse mais horas, enfim. Acho que foi uma mistura dessas coisas, assim, né, assim, ainda somadas ao fato de que eu não consegui voltar para o mercado. E aí eu acho que eu me vi ali naquela situação, e aí eu falei, então eu vou encarar, começar a trabalhar com um caminho que eu acredito que é um caminho legal para as marcas, mesmo que sejam ainda marcas pequenas, né? Vamos dizer Uhum. assim. E aí teve um período aí que eu fiquei meio que estudando, que foi de mais ou menos isso, maio, eu fui demitida em abril ou maio. Aí eu passei junho e julho procurando emprego, aí e mais ou menos já estudando, e aí setembro, oficialmente, setembro, outubro, em outubro foi isso. Eu faço 4 anos esse ano de Cates Comunica, então em outubro de 2016 eu tive a minha primeira cliente de uma forma super informal. Eu estava num clube com a minha filha, e ela é mãe de uma amiga da minha filha, chama Carol Vambier. Ela é arquiteta e ela teve um programa durante 4 anos no GNT sobre reforma. E aí ela falou para mim assim, Débora, por que você não faz a minha rede social? Você é muito boa nisso, você fala umas coisas tão interessantes. Tá bom, vou fazer. E aí encarei, porque ela precisava gerar um buzz em cima do nome dela e aproveitar um momento de que ela estava num canal tão bacana, com um programa tão bacana. Ela é uma pessoa muito talentosa, e ela falou, eu não sei me apropriar disso. Como que eu me aproprio disso? E aí nós começamos, naquele momento, eu abracei, né, a causa e consegui, pela primeira vez, colocar em prática tudo aquilo que eu acreditava, ainda patinando, né, claro. Naquele primeiro momento eu fiz a gestão do conteúdo dela e eu criava os conteúdos dela como se eu fosse ela, para ficar com a carinha dela. Uhum. E assim nós começamos. Só para Mas a é gente isso. poder arrematar, assim, complementar, né? O que a tua agência, né, realmente oferece? Qual é o escopo do Aham. teu trabalho? Atualmente, eu ofereço todos os serviços que você pode imaginar relacionados ao marketing digital. Vários eu faço dentro de casa, tá? Eu tenho atualmente 2 pessoas fixas e uma meio híbrida, assim, né? E depois a gente vai até falar sobre o modelo de trabalho, que é uma outra questão que a gente vai debater, que é bem interessante, Aham. que elas não trabalham do meu lado e nunca trabalharam nesses 4 anos. Tá cada uma num canto. Todas Preciso, não tenho mais mulheres. só mulheres. Só trabalhei com mulheres. E é uma preferência, tá? Eu trabalho com gestão de rede, criação de conteúdo, produção do conteúdo também, se houver necessidade, contratando fotógrafo, videomaker. Faço edição de vídeo, né? Vídeos assim com um olhar bem publicitário, vídeos vendedores, performance, faço branding, né? Faço um branding muito focado no que eu chamo hoje, que eu dei o nome para ele de brand commercial. A forma como eu ofereço, né? Eu ofereço hoje mentoria ou consultoria, né? A diferença é que a mentoria você acompanha a pessoa e a consultoria realmente você chega, então é um vínculo durante um período com início, meio e fim, entrega, depois finaliza e o cliente segue. E Uhum. modelo de FII mensal, né? São esses 3 modelos. A gente abraça muito o cliente, então a gente trata o cliente, ele é muito aqui na agência, meu modelo de negócio não é padaria. Tem modelo de padaria e dá certo, mas o meu modelo não é esse. Então é meio que uma boutique. Então eu sei de todos os problemas financeiros do cliente, eu sei, acompanho o faturamento dele junto com ele de perto, a gente cria produtos juntos. Eu estava agora, antes de falar com você, criando um preço e um produto de comida para uma cliente minha que tem um buffet.
E aí Uhum. a gente estava debatendo, eu falei, você não consegue cair R$ 20 nisso para a gente fazer isso e poder divulgar assim? Então a gente joga junto muito nesse sentido, né? Então, esse serviço, ele é um serviço que acaba acontecendo muito quando lógico que numa mentoria, numa consultoria dá para rolar, mas ele é um serviço, ele é muito forte, principalmente no modelo de FII mensal, que eu estou ali mês a mês com a pessoa acompanhando ela, né? Então, faço um pouquinho de peça offline também, se for necessário, mas o meu forte é fazer peça para digital, faço e-mail marketing. Então, assim, acho que o que eu posso te resumir é que é muito serviço, né? São todos os serviços que a gente entende dentro do planejamento de comunicação digital do ano daquele cliente que ele vai precisar e o que é mais adequado, a verba que ele tem para investir, e a gente vai fazendo um bem bolado para chegar num mix assim de Legal. É bastante coisa, né, é, Débora? O escopo é enorme, né? é E enorme. achei muito legal. Eu acho que uma coisa que eu queria também entender, que a gente até tinha começado a passar por isso, né? A tua relação com a equipe, com o cliente e tal. Eu percebo que obviamente, né, para você que já é uma agência digital, você já tem essa, vamos dizer, essa veia, né, de trabalhar remotamente, porque você trabalha com o mercado digital, então isso já é uma Isso. realidade, né? É, eu sei que as agências estão tendo alguma dificuldade, principalmente no começo, quando o pessoal teve que realmente fazer o home office. Houve assim uma questão de adaptação muito grande, que para você eu imagino que não tenha sido, né? Não, não. Mas tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente do que você, como é que você tem, como é que você lida com esses clientes remotamente, com equipe remotamente, né? O que é válido tanto no presencial como no virtual, né? E o que se destaca mais na questão virtual? Qual é a dica? Qual é realmente a tua visão sobre isso que você pode compartilhar com a gente? Tá, vamos lá. Já tive funcionária que morava em Londres e eu nunca a conheci pessoalmente. Atualmente eu tenho as duas meninas que eu tenho. Eu tenho a Duda, que mora em Portugal, que vai fazer 1 ano comigo, e eu só a vi uma vezinha na vida. E eu tenho a Carol, que está comigo há quase 3 anos, e eu acho que mora em Niterói. Eu acho que eu já encontrei com ela, não sei, eu vou chutar 15 vezes em 3 anos, deve ter sido no máximo isso, né? Então, o meu modelo de trabalho, como você mesmo falou, é remoto. O que é um ponto que eu acho bem importante? Eu acho que hoje a pessoa do marketing digital, ela não tem a obrigação de saber fazer tudo, mas ela tem a obrigação de entender de tudo. Então, de alguma forma, você tem que ser multifaceta. Então, a gente hoje dentro de casa, a gente faz produção de foto muitas vezes sozinhas, a gente faz redação, a parte toda de gestão e saque 2.0 da rede a gente faz dentro de casa, né? O que eu não faço. E performance eu também fiz durante bastante tempo de dentro de casa, e isso é um ponto bem importante. Mas eu aprender a mexer dentro do gerenciador de negócios do Facebook, eu aprender a subir campanha no Google sozinha, me trouxe uma base de falar com uma propriedade hoje para o meu fornecedor, não faz isso aqui, não. Eu não fico na mão dele de alguma forma e eu acabo conseguindo ter o controle gerencial do que ele está fazendo sem ter o trabalho, porque eu estou terceirizando, porque ele está fazendo, mas eu acho que o resultado e a condução fica muito mais na minha mão, né? Isso Enquanto é bem uma mentalidade mesmo da tua vivência em atendimento, né, pode Débora? ser, pode ser. Porque quando a gente é atendimento, a gente não vai criar, a gente não vai produzir, né? A gente não vai executar, a gente não vai orçar, É mas a gente tem que entender o suficiente isso. de todos esses assuntos para poder coordenar,
para poder Isso, pedir, para poder avaliar, né? Para poder apresentar para o cliente. Então, exatamente, acho que exatamente. tem tudo a ver, né? Então, assim, hoje, se você falasse assim, se você precisasse viver sendo uma performista, não sei se existe esse nome, se você precisasse viver sendo uma profissional de performance, você conseguiria? Eu conseguiria. Eu sei fazer muito bem. Uma grande inquietação, eu diria, é como que você lida com um cliente dessa forma remota, Remota, né? vamos lá. Isso. Porque a gente sempre aprendeu, né, como atendimento, que nada substitui o olho no olho, a presença, você poder apresentar uma campanha ou um raciocínio estratégico presencialmente, discutindo com o cliente e tal. E as agências digitais já trabalham com essa parte virtual, digamos assim, do relacionamento há algum tempo, mas também, quer dizer, antes da pandemia, eventualmente você se encontrava, né, com o cliente e tal. Mas como é que a gente faz uma boa gestão de cliente com o distanciamento social? O que você acha que é fundamental para a gente conseguir que essa relação continue sendo forte? Uhum. Eu acho que a primeira resposta que eu tenho para te dar é o WhatsApp. Você falou do WhatsApp, mas antes de você continuar, deixa eu até te falar uma coisa sobre o WhatsApp. O que a mim me afeta e as pessoas as quais eu converso, o WhatsApp é mais o terror dos atendimentos do que propriamente uma ferramenta que ajuda, porque todo mundo reporta que desorganiza muito, né? Que fica tudo muito desorganizado trabalhar por WhatsApp. Então, para mim, vai ser maravilhoso poder ouvir como é que o WhatsApp te ajuda. Vamos lá. O WhatsApp me ajuda porque eu tenho por trás dele uma gestão de uma boa atendimento de agência. Então, como é que funciona? Vamos falar da parte de relacionamento, tá? Como eu te falei, eu já cheguei a ter 3 meninas na equipe, mas vamos falar do cenário hoje que eu tenho as 2 meninas, tá? A conta entrou na agência, o projeto entrou na agência. Só um parênteses, mentoria e consultoria eu dou sozinha, tá? É o meu know-how ali. A mentoria e a consultoria, as garotas não se envolvem. Então, eu vou falar então onde que tem envolvimento da estrutura de uma agência e não da Débora, especialista, que está dando uma coisa pontual. Ok. Então, em projetos e clientes fixos, Duda e Carol, elas são... Aí eu estou falando um pouco de equipe. Eu transformo elas no meu espelho. Eu treino elas mesmo à distância. Então, elas são Débora 2 e Débora 3, né? Cada uma com interna de organização, né? Que faz com que... Aí eu estou falando de organização e não de relacionamento. Que faz com que o cliente fique muito bem organizado. Eu vou explicar como, né? E aí, aonde que eu vou chegar? Para a gente poder conseguir fechar esse ciclo, que não é mais quase por e-mail, a gente tem os grupos dos clientes. Então, eu tenho grupos com as 2 meninas, sempre, mais o cliente. E eu tenho grupos com o fornecedor X, eu e as meninas, com o fornecedor Y, eu e as meninas. E por aí vai, entendeu? É muito áudio e, eventualmente, telefone, liga, fala, resolve, desliga, né? Mas em relação ao relacionamento, a essa coisa humanizada com o cliente, eu, Débora, enquanto gestora, estou sempre no privado acompanhando os meus clientes e fazendo umas análises macros do que está acontecendo, em relação ao andamento, aos resultados e, especificamente falando, que depois eu acho que você vai querer entrar nessa parte, da coisa da conta fechar para mim, eu estou sempre também no privado, porque aí não é assunto para dia a dia ali do grupo, tratando assim, a gente chegou num volume de job X, a minha conta não vai fechar, de uma forma muito clara, muito aberta, muito honesta, muito bacana. Você está me matando, você vai me matar esse mês e mês que vem você vai me matar menos, e aí a gente vai se adequando. Por quê? Porque em agência de propaganda a gente já vivia isso, eu estou olhando aqui só as minhas anotações. E hoje no digital isso é muito pior. Porque, como eu falei lá no início, os meus serviços são múltiplos. As facetas do digital são múltiplas.
de as coisas se misturam para o cliente, que fica muito confuso entender até onde vai o trabalho, até onde vai aquele orçamento que eu passei para ele, né? Eu uso o WhatsApp como meu aliado. Eu entendo de que forma que ele vai ser meu aliado e não meu inimigo, né? Então, em todas as minhas propostas, eu coloco o horário de trabalho da CATS, que é longo, mas eu coloco. Explico que podem ter emergências, né? E explico para o cliente que eu vou estar online, mas que às vezes eu vou estar online não é mais o meu horário de trabalho, né? Então, aí isso faz com que o WhatsApp ele seja meu amigo, né? E tem uma outra fórmula que eu acho que é a mais importante, mas aí não é mais de relacionamento, é de gerenciamento do WhatsApp. Acho que o cliente, com o meu atendimento na CATS, ele acha que ele está aqui dentro da minha casa, que é onde eu estou trabalhando no momento. Eu tenho até um escritório, mas eu estou ainda dentro de casa. Eu acho que ele acha que eu estou dentro da casa dele o dia inteiro, dentro do escritório dele. Eu acho que é essa a sensação que eu passo. E tem uma técnica para isso, né, que é básica para nós atendimentos, que é status, follow-up, status, follow-up, status, follow-up. A coisa embolou, faz um status novo. A coisa embolou de novo, faz outro. Todos os clientes sabem as datas e os prazos. Os clientes têm uma plena noção de todos os jobs que estão rolando com ele dentro da CATS. Primeiro, ele tem que ter noção de que ele paga um FII X ou ele pagou por um projeto X e que eu estou entregando X, Y, Z. Então, ele tem que ter noção da pataca de demandas que ele demandou. Porque cliente, com razão, ele sai demandando. Ele quer resolver o problema dele. Ele vai falar o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer. E eu vou ter que dizer, olha, vamos estabelecendo aqui uma ordem de prioridade, vamos trocar um job pelo outro. Você está vendo? Não tinha noção que vocês estavam trabalhando com isso tudo. Eu sei, você não tem noção. Você não tem obrigação de ter noção mesmo. A obrigação de ter essa noção é minha. Claro. E eu é que vou te indicar que... Por que eu acho que acontece muitas vezes na gestão de uma conta? O gestor fica irritadinho, porque o cliente pediu muita coisa. Não, o cliente vai pedir. Cabe você a falar, olha, o volume aumentou. Você tem condição de me pagar mais? Ou a gente vai trocar um job pelo outro? Ou a gente vai analisar juntos qual job é mais importante nesse momento? Que é importante, assim, principalmente para a sua audiência que gosta desse assunto. Já aconteceu de alguns clientes eu usar algumas ferramentas de gerenciamento de projeto, tá? A que eu mais gosto hoje em dia é a Monday, chama Monday. Só que, o que acontece? Eu tenho cliente de todos os tipos, desde pessoas que são assim profissionais liberais, né, até pessoas que trabalham de frente para o computador também. Mas como eu também atendo ao pequeno e ao médio empreendedor, ele às vezes não dá conta, não quer aprender a mexer naquela ferramenta. Então, acabou que no dia a dia eu fui, eventualmente, quando eu vejo que cabe, eu volto com um Monday para esse cliente. Mas a maior parte quer ficar falando comigo por WhatsApp. A maior parte não quer que eu mande e-mail. E aí eu criei a seguinte metodologia, que isso é uma coisa que é importante. Vamos falar de metodologia que você gosta. Tudo da minha vida da CATS está num Google Drive, que é da CATS. O Google Drive é a minha bíblia. Ele é nosso aliado também nesse trabalho. E nisso o cliente precisa sentar a bunda no computador, sim, para trabalhar. Ele pode usar o Google Drive do celular, mas não é tão eficiente quando ele tem que revisar uma planilha ou outras coisas. Dentro do Google Drive, a gente tem a pasta que é só acesso nosso interno da CATS, né, que é meu e das meninas, e tem uma outra pasta que ela é compartilhada ao mesmo tempo com o fornecedor, né, o nosso parceiro, e o cliente. Dentro dessa pasta tem a vida do cliente ali dentro. E eu organizo essas pastas igual uma louca, com nomenclaturas que ajudam o cliente a entender. Eu acho que isso é a ferramenta, eu posso dizer que a minha maior ferramenta hoje, além do WhatsApp, é o Google Drive, sem dúvida. E pois aí... isso aí que você está falando, Débora, é isso, né? É processo. Eu acho que se cada uma das pessoas que trabalham com você, né? Se cada um usar uma maneira diferente de fazer, olha o tempo que você vai perder para entender o que está acontecendo, né? Quando o tempo, hoje em dia e desde sempre, é uma coisa que a gente não tem, né?
Então, assim, tudo isso, né, Não, não tem condição. pode parecer burocracia, mas não é, é processo. Outra É coisa, o que processo. você está trazendo é mentalidade de projeto, né? Quando você tem Isso. mentalidade de projeto, você divide as coisas em pequenos escopos, né? Como você está falando aí. E aí você vai, até porque fica até mais fácil quando Isso. uma campanha enorme com 500 mil coisas para fazer, você consegue ir eliminando as pequenas coisinhas que Isso. você está tirando do teu dia, da tua semana. Então, fica tudo mais simples, né? Então, Porque, mesmo que a gente perca... afinal de contas, job bom é job morto, não é? Exatamente. Então, Santa eu tenho que filosofia. matar eles. Eu tenho que matar eles. E eu falo isso para os clientes, não tenho vergonha. Eu falo para uma cliente que está comigo há 3 anos, eu falo, Natália, job bom é job morto. Quando eu mato o seu job, eu estou entrando em outro, entendeu? Me E deixa está matar o seu job. faturando, né? Isso, exatamente. Porque quanto Exatamente. mais tempo aquela coisa fica embolando, né? Exatamente. Mais está tomando time sheet. É que nem restaurante, né? Se o cliente chegou lá meio-dia e ficou na mesa e não consumiu, mas foi rolando a mesma comida Isso, ele até as 5 ocupou o horas da espaço. tarde, está ocupando um espaço que você poderia estar faturando outro cliente, outra refeição e tal. Parece óbvio, mas acho que muitas vezes a gente não pensa nisso. Então, a gente precisa se esforçar para tirar da reta, claro, não fazer as coisas erradas, né? Mas fazer Sim, certo, mas fazer rápido, né? Aí, uma dica funcional, Kátia, o que eu faço? Eu tenho uma pasta lá dentro do Drive da Katz, que são os status da semana. Então, toda segunda-feira a gente faz uma reunião de status, eu e as meninas. Quando está embolado, quando não está embolado, eu mexo no status. É, tem coisas que elas ainda não têm o tato tão gerencial. Elas as duas são publicitárias, já tem uma experiência bem boa, mas às vezes não tem esse olhar da prioridade, do que eu posso ir Certo. adiantando aqui para parar ali, entendeu? Aí a gente alinha o status da semana, e aí Carolzinha que faz isso. Toda segunda-feira ela copia e cola esse status no corpo da mensagem do WhatsApp. Então o cliente sabe ali toda a relação de jobs que está com a gente, né? E os prazos, tem sempre prazo. Sempre foi uma briga minha. Tem que ter prazo. Você pode dizer que você vai entregar daqui a... Mesmo que esse prazo mude depois, tem que ter prazo. Isso. Tem que ter prazo. Você tem até para internamente você entender como que você vai se organizar e ir atendendo. Claro, O que concordo. acontece muitas vezes? Junto com aquele status, a gente manda um áudio. Porque eu posso ter uma lista de 10 jobs muito simples, mas eu posso ter uma lista de 10 jobs e mais um, e esse um está me tomando um tempo surreal. Então, o cliente tem que entender que eu estou priorizando aquilo ali naquele momento. Mas, claro que acontece call, tem coisas que não dão para ser faladas só no WhatsApp. Eu sou a primeira, inclusive, a levantar o dedo para isso, a dizer, gente, acabou, não dá mais para o WhatsApp. A gente precisa marcar, mas tudo que a gente puder por WhatsApp e tiver realmente rentabilizando o nosso tempo, a gente vai. Quando a gente vê que o tempo ficou, que começou a ser uma perda de tempo debater um assunto por WhatsApp, que a gente precisa usar o recurso de conversar, a gente vai para uma call. É isso. Não, Entendeu? é Agora, ótimo. Muita coisa bacana assim que você está dando de dica. E é isso, não importa. Virtualmente, né? Isso fica ainda mais importante, né? Mas isso também é importante presencialmente, qualquer modelo, né? Isso aí vale para tudo, né? Vale para isso aí é vida, isso. né? É E, isso. e uma coisa importante, né, de gestão é a vigilância constante, né? É Isso. você não deixar a coisa ao Deus dará. Você está Isso. sempre prestando atenção nas coisas, né? Então, não Isso. deixar a coisa correr solta. Isso aí Tem uma realmente coisa que eu não dá. sempre senti em agência que é assim, e isso foi uma coisa sempre que eu aprendi, né, com as minhas gestoras e depois eu fui passando isso para minha equipe porque faz parte muito do meu processo de aprendizado. O cliente, ele vai ficar calmo se ele entender que você está com domínio total das necessidades dele, que você
perdido, ele vai ficar desesperado. Então, se ele entende que você sabe tudo o que ele precisa, mesmo que você diga que o Job 5 você vai entregar daqui a 50 dias, ele vai estar tranquilo, que vai estar ali, que daqui a 50 dias ele vai ter, entendeu? Ele não pode sentir que ele tem que te organizar. Então, por exemplo, uma coisa que eu odeio que acontece, raramente acontece comigo, é o cliente me cobrar uma coisa. Antes dele me cobrar, ele já sabe o prazo. Antes dele me cobrar, ele já sabe o que está acontecendo. Quando ele vem me cobrar, aí a coisa já parece que não sei, que aquele tema não vai fluir tão bem. Eu tenho essa sensação, entendeu? Não, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que estar sempre na frente do cliente. Não adianta, Isso, tem que estar, sabe? Faz parte, né? Agora, adorei tudo isso que você está falando. Acho que você tem enfim, você tem uma vasta experiência no mercado publicitário e no mercado de agência, enfim, e isso aí faz parte, eu acho bacana pra caramba. E aí eu queria que você tem alguma campanha, algum projeto, alguma coisa que você fez recentemente que você possa compartilhar, assim, um job bacana que a tua até agência anotei fez? aqui. Sim. Hoje a gente vai fazer um lançamento de um aplicativo que a Katz participou do processo de criação do app, da ideia embrionária do app, do modelo de negócio do app. E é um cliente que está na casa há quase 3 anos, é um guia que se transformou em site, que tem quase 4 anos, que é um guia de viagens com criança. Aí a Katz, na verdade, é um marketing e a agência da Natália, que é Kids Together, né? Que é o nome desse guia. E aí hoje vai ter um lançamento desse aplicativo que vai contar com performance, Google, YouTube, vídeo para o YouTube, que são aqueles anúncios, né, que você assiste antes de assistir o seu vídeo. Uhum. Facebook Ads, Instagram Ads, toda uma divulgação orgânica pesada, que a gente acredita muito em divulgação orgânica, tá? Muita entrega de conteúdo de graça, que a gente chama de inbound marketing, e muita estratégia para divulgar esse app, sempre pensando em verbas menores, né? E estratégias lúdicas, estratégias de vídeos, estratégias, às vezes, até de divulgação em rede por WhatsApp, e-mail marketing, enfim. E até desafiador então, esse trabalho, porque um guia de viagem, que... né? No meio de uma pandemia, onde as pessoas... Como é que se viaja, agora, né? No meio disso? Eu imagino que você deva ter pensado em 500 mil coisas, né? Teve uma solução, vou te contar qual é, porque daqui a poucas horas o app vai ser lançado, eu posso falar. Criamos uma seção dentro do aplicativo que se chama Viagem Virtual. É uma viagem virtual, você pode viajar virtualmente. Editamos 10 vídeos de 10 viagens da Natália, assim, umas edições lindas, que tem um storytelling do que ela viveu em cada uma dessas cidades. E dentro da página de cada vídeo, que é exclusiva dentro do aplicativo, os pais vão encontrar uma série de atividades e brincadeiras lúdicas para fazer com as crianças na quarentena. Então, foi essa forma que a gente adaptamos. Poxa, bem bacana esse trabalho. Pois é, Débora. Então, o que você diria para uma pessoa que está a fim de empreender e ter o seu próprio negócio? Uma coisa que eu acho bem interessante para quem quer abrir uma agência, para quem quer trabalhar com esse modelo, a gente tinha agência de propaganda quando a gente era atendimento, na nossa veia, eu acho, né? Eu e você. Mas eu acho que o que acontece é o seguinte: a agência de propaganda, principalmente para quem está no atendimento, é uma escola muito grande, é uma escola de você ter noção de todas as áreas, como você falou, saber um pouco de tudo, né? E eu acho que o que acontece é o seguinte: quando você chega na agência já num cargo um pouco maior, tem uma cobrança natural da conta fechar para a agência, né? A gente começa a ter um olhar muito para isso. Eu, Débora, particularmente, sempre gostei desse assunto. Então, sempre foi um assunto que
Eu acho que ali já estava a minha veia empreendedora e eu, hoje, fazendo uma análise, consigo observar. Por quê? Quando eu sentava na mesa para trabalhar em agência, eu não estava só focada na necessidade do cliente, em atender o cliente dentro da agência, entregar o job e fazer a coisa andar. Eu olhava e falava assim, esse job dessa caneta, ele está aqui há meses. Isso daqui está trazendo desperdício para a minha agência. Eu tinha esse olhar. Eu acho que eu sempre tive esse olhar de empreendedora. Desde olhar um job que está há séculos na criação e que, cara, ele precisa acabar porque ele está tomando um time shift surreal da coisa do job bom, job morto, né? Até olhar coisas de levantar o dedo e falar isso aqui não está rendendo, isso aqui não está sendo rentável. Acho que sempre teve isso no meu sangue, eu não percebia. E aí depois, um pouco mais velha e já mais madura dentro de agência, sempre foi uma coisa que chamou a atenção dos meus gestores, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, pensando sempre na rentabilidade da conta dentro daquilo que eu tive muito olhar, muito a equipe interna da agência e esse gerenciamento de contas, de modo a identificar os jobs que a gente deveria brigar e os jobs que a gente deveria deixar fluir e ir embora. Porque senão a conta não fecha, senão de repente você, entendeu? Você está tendo ali levantou uma equipe super grande para atender uma coisa que não faz o menor sentido. Claro. Então, acho que eu queria deixar esse recado, ter essa fala daqui, porque eu acho que quem quer abrir um modelo de negócio, mesmo pequenininho, tem que ter esse olhar. Eu acho que o olhar principal é fazer essa análise do cálculo do valor que você vai cobrar do cliente. Lógico que no início você tem que cobrar barato para você poder adquirir experiência e portfólio, né? Mas depois que você já chega, né, numa coisa ali, você tem que conseguir ter esse tato de ver o quanto a conta fecha e tratar isso com o cliente de uma forma saudável. Eu acho que é isso, né? Porque todo mundo tem o seu modelo de negócio, todo mundo precisa faturar, não vamos ser injustos nem desonestos com o cliente, vamos ser abertos e dizer, olha, isso daqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Pode acontecer, minha conta realmente não está fechando, será que você tem que ir para outro fornecedor? Isso pode acontecer, né? Assim, eu acho que e ter essa relação saudável, aberta, acho que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos é menos, né? Na Europa também. A gente tem vergonha de falar de dinheiro, né? A gente tem um negócio assim. Não, gente, eu tenho uma empresa para faturar, eu preciso ganhar dinheiro. Eu não posso ter vergonha de dizer isso para o cliente, entendeu? Claro. Eu estou ali para ganhar dinheiro, mas eu estou ali para prestar o meu serviço para ele, para fazer ele crescer também. Então, acho que assim, eu acho que essa mentalidade para quem quer ter negócio, ou até para quem está trabalhando em agência, está trabalhando para os outros, pensa nisso, pensa nesse coletivo da empresa que você trabalha, né? Tenta trazer faturamento para a sua empresa. Com certeza. Às Todos vezes nós somos grandes empreendedores. a gente fica muito preocupado em ficar bem na fita, né? Vamos dizer, com o cliente e tudo mais, mas a gente está ali também, quer dizer, para desenvolver um trabalho e também quanto melhor, mais eficaz, mais rápido o trabalho sai, o cliente também está ganhando dinheiro, não é só a agência, né? Todo mundo ganha. Perfeito. É óbvio que é dentro de uma coerência de um prazo certo para se fazer um trabalho, né? E o trabalho que fica enrolando, está todo mundo perdendo dinheiro, inclusive o cliente, e às vezes nem o cliente se dá conta, né? De que ele está gastando o tempo dele ali numa coisa que não está saindo nunca. Às vezes é necessário até a gente esquecer aquele trabalho, parar o trabalho, né? Por tempo indeterminado e começar do zero, fazer outra coisa, né? É ter essa coragem, né? Também, né? É isso, perfeito. Eu acho que, inclusive, essa coisa, e quando você mostra esse ponto de vista para o cliente, assim, olha, pensa, você está contando com o know-how de uma equipe de 10 pessoas muito qualificadas. Você realmente quer gastar o nosso tempo com essa bobagem, né? De alguma forma, para eu te trazer uma solução, e você está me fazendo perder o meu tempo com uma solução de uma coisa boba. Vamos gastar um tempo numa coisa inteligente para eu te trazer mais receita. Então, acho que quando você mostra esse olhar, o cliente, normalmente, você quebra ele e tudo flui bem, entendeu? Não, com certeza. Isso é maravilha, Débora. Então, eu te agradeço demais o teu tempo, né? A gente conversou sobre várias coisas interessantes,
conversamos, né, sobre essa veia empreendedora que, independentemente de você estar trabalhando numa agência ou você ter o seu próprio negócio, isso é uma coisa que você precisa ter, né? Você tem que ter essa cabeça. Falamos de mentalidade de projeto, falamos de processo, enfim, falamos de como lidar, né, com o cliente, com o fornecedor, com a equipe. Enfim, foi muito bacana, foi À muito distância. abrangente. E, né, tudo isso à distância e que não, enfim, que não precisa ser ausência, é apenas distância, né? Então, acho que isso é que é o Isso, melhor de tudo. isso. Então, te agradeço demais pelo teu tempo. Ah, adorei também, muito. Tá bom. Ok, Então, então, tá um bom. beijão.